de acordar, hein? Vamos lavar esse rosto, dona Tainá. Não, acordei umas 7h30. Tô bem. Conseguindo acordar cedo? Aham. Bom, semana passada eu fiquei de recesso em um colégio. Foi o terror pra eu conseguir acordar cedo. Falei, cara, só trabalhando mesmo pra eu conseguir. Penso. Voltar pra realidade é difícil, né? Cara, é. Não, mas é bom, porque quando você tá trabalhando, você é obrigado a fazer aquilo. Então, vai. Agora, quando você não tem obrigação, cara, e você fala assim, porra, agora dá pra dar uma relaxada. E aí complica um pouco a situação, porque a gente poderia estar aproveitando para outras coisas, mas faz parte. É verdade. Não tenho mais te visto a senhorita no Instagram, dona Tainá. Tá tudo bem com vocês por aí? Tá tudo bem. É que não tem mais nada pra mostrar, né? A mesma coisa sempre, todo dia igual. Não tem mais Jojo Tadinho jogando lá embaixo na quadra, né? Pois é, não tem. Fazendo uma aglomeração legal. Realmente. Pô, mas tava tendo os vídeos da live, igual eu gosto de fazer. Você também fez uns aí, eu vi, não foi? Foi verdade. Mas nem isso mais eu tenho visto. Tá certo. Galera, se tudo está de acordo como eu imagino, a gente começa hoje organelas, tá? O meu vídeo está um pouco escuro aí para vocês, porque tem a janela, vocês estão vendo aí, né? E o sol dificulta a luz interna do quarto. Eu estou com a luz ligada, mas deixa eu ver se assim melhora. Eu acho que assim vai melhorar. Vou colocar o. Acho que melhora, hein? A luzinha do celular, ou sei lá como é que fala, ring light, sei lá. Muito bem. Então a gente vai falar hoje sobre organelas. Tainá, eu também tirei você da sala, eu não sabia, desculpa. Tudo bem. Eu achei que o link que tivesse errado. Aí, tô colocando ela pra vocês no WhatsApp, tá? Vamos lá, tá carregando. É uma aulinha extensa, então demora um pouquinho pra carregar. Confirma pra mim, por favor, se foi. Foi. Show.
Muito bem, então vamos nessa. Projetar a aula aqui. Ver aqui tudo de organelas hoje. Podia ter um modo de apresentação. Ah, acho que sim. Perfeito. Bom dia para Isabela, bom dia para Milena, tudo bem com vocês? Sara, tudo certinho por aí? Podemos começar? Todas prontas? Oi, pode começar por mim. Bom dia, Show! sim. Bom dia! Isa, tudo certo por aí? Oi, aham, tudo certo. Beleza. Então, vamos nessa, pessoal. Seguinte, a aula de hoje é sobre citologia, né, organelas. A gente não vai falar só sobre elas, a gente vai falar sobre citologia no geral e especificar organelas, tá? Lembrando que o material já está disponível no WhatsApp para vocês. Se quiserem tirar dúvidas sobre isso, só falar depois comigo, ok? Então, vamos nessa. Primeira coisa, quando se fala sobre citoplasma, né, porque a gente está falando sobre o universo das organelas. Aonde eu encontro organelas? No citoplasma. Agora, só para definir aqui os termos que serão utilizados: citoplasma, citosol e aloplasma. Sabem a diferença, sim ou não? Se sim, qual é a diferença? Eu não lembro a diferença, não. Beleza. Quem falou foi Nara, não foi? Passaram. Beleza, Sara. Restante da galera. Eu também não lembro. Show, vamos lá. Seguinte, citoplasma, galera, é a região entre a membrana plasmática externa, que é a membrana plasmática da célula, e a membrana plasmática interna do núcleo. Então, esse espaço que existe entre a membrana externa e a membrana interna é chamada de citoplasma, tá? Citosol ou hialoplasma são sinônimos. Então, citosol e hialoplasma é a mesma coisa. O que significa? É o líquido que preenche o citoplasma. Então, o citoplasma é a região. Mas o que tem dentro dessa região? Hialoplasma ou citosol. Beleza? Então, é a região que vai estar ali entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Ou seja, é onde você vai ter imersa nela as organelas e o citoesqueleto, tá? Que é algo aí que a gente tem que conversar. Então, esse espaço externo entre a parte externa e a parte interna, que é delimitada pela membrana plasmática, a gente encontra o citoplasma. Então, essa é a diferença. Bom, em relação ao citosol ou hialoplasma, né, é o líquido que preenche esse citoplasma, ele é formado por água e proteínas, tá? Tudo que for além disso, né, ou seja, que não for nem água e nem proteína, a gente chama de inclusões. Esse tema não aparece muito no vestibular, mas é importante que vocês saibam, tá? Então, essa é a diferença entre hialoplasma e citoplasma. Alguma dúvida ou podemos ir para citoesqueleto? Pode ir? Tudo bem. Bom, essa é uma partezinha um pouquinho mais delicada. Cada célula, a gente sabe que toda célula possui o mesmo código genético. Apesar de a parte do DNA que está expressa numa célula, ela não está expressa em outra. Ou seja, a parte que está ativa na célula do meu dedão do pé não é a mesma parte que está ativa
na célula do meu olho. Então, as regiões do DNA que vão estar na sua forma de eukromatina ou de heterocromatina vão ser diferentes. As partes ativas vão ser diferentes. Logo, o formato das células também são diferentes, elas não são iguais. Bom, se elas são diferentes, significa que eu preciso de uma estrutura que dê formato à minha célula. Então, se no meu corpo, o meu corpo tem um formato porque o esqueleto condiciona esse formato, então eu também tenho que ter um esqueleto na célula para poder dar sustentação para essa célula. E a gente vai chamar isso de citoesqueleto. E aí você tem ali 3 tipos de citoesqueletos que são os principais. Um é chamado de microfilamento, que é composto por actina, tá? Esse pequenininho aqui. A gente encontra muito isso nas células musculares, nos miócitos ou fibras musculares, né? Que é para poder ajudar na contração muscular, né? A actina trabalha muito ali com a miosina. Então é o primeiro tipo de citoesqueleto que a gente encontra. O segundo tipo que você vai encontrar são os filamentos intermediários. Eles são formados por queratina, que é isso que a gente encontra no cabelo, na unha, na pele, para poder ajudar na impermeabilização. Por fim, a gente encontra os microtúbulos. Os microtúbulos, eles são formados por uma proteína chamada tubulina. E a gente vai encontrar ele, não sei se vocês lembram dessa matéria de organelas, mas a gente encontra ele numa organela bem famosinha na divisão celular. Vocês sabem que organela é essa que eu tô falando? A gente ainda não falou ainda, mas eu tô já, tipo, dando um spoiler aí. Não? Ninguém? Centríolos? Boa, perfeito. Centríolos é o nome da organela que é formada por microtúbulos, tá? Então ele participa da divisão do DNA, tanto na mitose quanto na meiose. Então é importante que a gente saiba disso. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui quais são os 3, né, para facilitar a tua vida aí na hora da produção do caderno. E destacar que os microtúbulos são formados, né, por tubos ocos, formados por proteínas esféricas chamadas tubulinas. Isso aqui é uma recapitulação, né, porque eu já falei isso no slide anterior. A gente tem os microfilamentos, que são formados por uma molécula contrátil, chamada de actina. É aquela que está relacionada com a contração muscular, por exemplo, mas não só com a contração muscular. E a gente tem os filamentos intermediários, que é formado por proteínas da família da queratina, que a gente falou lá, lembramos, né? Que compõem as unhas, o cabelo e principalmente a pele, no processo de impermeabilização. Existe um adendo aí também, em relação a microtúbulos, porque eles auxiliam na formação de cílios e flagelos. Vocês sabem a diferença entre cílios e flagelos? Cílios é mais para filtração e flagelo é mais para locomoção? Eu não escutei o de cílios, é mais para quê? Filtração?
Você tá pensando em cílio, no caso, cílio nasal, essas coisas, né? Eu É, pensei nisso. então, não é esse tipo de cílio que eu tô falando. É, eu tô falando de cílio como uma estrutura celular. O cílio que você tá Os cílios falando. são fixos, né? Oi? Os cílios são fixos em alguma superfície e ajudam no transporte de coisas que possam passar por lá, né? Isso, é por aí. Os cílios, eles estão presentes principalmente em células, em seres vivos unicelulares, principalmente. Tá? Então, assim, uma bactéria pode ser ciliada, o protozoário pode ser ciliado, e esses cílios, ele lembra, tipo, o cílio nasal, mas os cílios nasais, na verdade, eles vêm do tecido, né? São várias células produzindo esses cílios. Então, são tipo pelos, no caso, e não ciliação mesmo, né? Seria esses negocinhos pequenininhos que uma célula, que um ser unicelular geralmente projeta para fora, são vários e pequenininhos, tá? E que servem para locomoção, servem para aderência no tecido hospedeiro, né? Então, o protozoário ele pode grudar com maior fixação graças a esses cílios. Então, é para adesão e transporte. É basicamente isso que serve um cílio. Diferente do flagelo, né? O flagelo não serve para adesão. O flagelo é uma estrutura maior, tá, do que o cílio, e em menor quantidade. Geralmente, uma célula possui um ou dois flagelos no máximo. Você não vê uma célula com vários flagelos. É raro, né? Então, o flagelo ele é grande e em menor quantidade. Além disso, né, que a gente já falou que ele é só para transporte, não é para adesão como o cílio, tem a questão do batimento dele. O cílio, ele bate assim, para frente e para trás. É um batimento bidirecional. Já o flagelo, ele tem um batimento helicoidal. É em formato de hélice, não é em formato bidirecional. Pode parecer bobeira, mas eu já vi isso em prova. Eu não estou lembrando qual era, mas eu já vi isso em alguma prova. Então, quais eram as diferenças entre cílio e flagelo? Que é uma configuração celular, né? Mas ambas são formadas por tubulina. Então é importante você saber. Bom, então aqui um outro slide basicamente para falar o que a gente já disse, né? Eu não vou perder muito tempo aqui com vocês, porque já foi falado. Ficou alguma dúvida sobre isso? Rômulo, todo flagelo tem mitocôndria? Todo flagelo tem mitocôndria. Linda pergunta. Foi Sara que falou? Foi. Linda pergunta, Sara. Todo flagelo tem que ter mitocôndria para poder fazer o seu batimento. Ter energia para isso, né? Mesma coisa com os cílios? Não, cílio, ele é tão pequeno, ele é como se fosse um fiapinho de cabelo. Muito pequenininho. Então, cílio não. Não tem nada dentro do cílio. O cílio é o cílio mesmo, tá? Ele é uma projeção da célula bem pequenininho. Aí a energia vem da célula. Entendi, obrigada. Bom, agora vamos contextualizar isso então. Peguei aquela imagem anterior. Bom, Pode falar. rapidinho, eu só não entendi uma coisa. O cílio e o flagelo são microtúbulos São formados por microtúbulos. dentro do hialoplasma que isso fica, né? Isso é uma projeção da membrana plasmática, né? Tanto o flagelo quanto cílios são projeções da membrana, mas elas são construídas a partir do citoplasma, sim. Projeção da membrana significa que fica em cima da membrana, é isso? É como se você tivesse, sei lá, minha mão aqui e surgisse um dedo a partir da minha mão. É uma projeção. Ah, tá. Beleza, então a gente pegou aquela imagem ali
anterior, vai discutir ela contextualizando com o que acontece de fato. Então, com uma outra imagem aqui, eu acho que vai ficar bem melhor para a gente conseguir visualizar. Então, dá uma olhada ali em filamentos intermediários. Em filamentos intermediários, a gente encontra aqui os filamentos em azul destacados intermediando uma célula da outra. Então, repara que elas começam nas bordas e se conectam para poder aumentar a aderência das células no mesmo tecido. Então, por que que uma célula fica grudada na outra? Porque a gente tem o citoesqueleto que não só dá formato à célula, mas ela dá formato ao tecido, porque ela conecta uma célula a outra nesse tecido. E isso é formado pelos filamentos intermediários, que é formado por queratina. Do lado, a gente tem os microtúbulos. Né? Os microtúbulos, repara onde ele fica na célula. Ele fica próximo do núcleo, justamente porque ele ajuda na divisão celular. Então, mitose e meiose dependem dos centríolos, né? Que são formados por microtúbulos, justamente porque vão ajudar nessa separação igual dos cromossomos para cada lado da célula que vai ser formada. E a gente tem aqui também os filamentos de actina. Os filamentos de actina, se você reparar, ele fica em que posição da célula? Ele fica nas bordas da célula, né? Por que que ele fica nas bordas da célula? Porque ele vai auxiliar, né, na contração dessa célula. E olha só, se você der um pouco mais de atenção para essa célula aí, eu consigo identificar, apesar de ser um desenho, qual seria a região do corpo aonde eu encontro esse tipo de célula aí. Vocês sabem me dizer? Na pele? Aonde? Na pele? Na pele? Mas o que que fez você achar que era na pele? O que que tem nessa célula que faz você achar que é lá? Eu olhei e achava que era estratificado pavimentoso. Eu não lembro muito bem, mas eu olhei e achei. Não sei se tá certo. Aí eu achei que era da Não, pele. vocês estão vendo que tem os dedinhos aí em cima dessa célula? As projeções? Aham. Sim. Beleza. Essa projeção ela é chamada de vilosidade. E essa vilosidade, ela serve para fazer absorção das coisas, principalmente quando você come, né? Então a gente encontra isso no tecido entérico, ou seja, a gente vai encontrar isso no tecido intestinal, beleza? Então é lá que você vai encontrar esse tipo de célula com esse tipo de projeção, né? Que são as vilosidades e as microvilosidades. Porque em cada dedinho desse, em cada projeção que você está vendo dessa, tem microprojeções. Então, ou seja, existem vários microdedos em cada dedo. Então, células com vilosidades e microvilosidades, você já pode ter certeza, célula intestinal. Então, você está vendo ali nos filamentos de actina que a actina está em volta de tudo isso, né? E ela está em volta de tudo isso porque ela fica contraindo para poder puxar os nutrientes do bolo alimentar para dentro da célula intestinal. Então, isso aí é uma coisa interessante para vocês saberem. Ficou dúvidas ou não? Ô, Rômulo, você pode repetir a parte dos filamentos intermediários, por favor? Que eu não peguei. Beleza, filamentos intermediários são formados pelas tubulinas, é aquela que está no meio, e se você reparar, ela está muito próxima do núcleo, justamente porque é ela que vai condicionar aqueles processos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Então, ela fica próximo no núcleo, porque ela auxilia o núcleo, ou seja, quando o núcleo é desfeito durante a mitose e a meiose, vocês vão ver isso na próxima aula, quando esse núcleo ele é desfeito, são os microtúbulos, né, a partir lá do centríolo, que vai conectar
os cromossomos para que eles sejam separados igualmente para cada lado da célula nova. Não, mas eu falei dos filamentos intermediários. Ah, perdão, desculpa, eu achei que fosse microtúbulo, eu confundi aqui. Os filamentos intermediários, eles servem para poder fazer conexão célula a célula, né? Conferir integridade ao tecido. Então, se você olhar ali em azul, você repara que existe uma conexão muito forte entre as células graças a esses filamentos intermediários, que servem como âncora, né? Cria ancoragem para as células de um determinado tecido, de um mesmo tecido. E ela é formada por queratina. Tá, obrigada. Rômulo, desmossomo e junção gap, então é isso aí. Também tem a mesma função, tanto o gap quanto o desmossomo, funções de ancoragem, adesão e transporte entre células de um mesmo tecido. É isso aí. Não é que sejam a mesma coisa, não, Sara, mas é que funcionam da mesma maneira, né? O gap também são os grampos, né? São grampos que você encontra entre célula e célula. Não é considerado um citoesqueleto, né? Um anexo celular, que a gente chama, mas é um anexo de junção. Tanto é que é chamado de junções gap. E você tem as junções comunicantes, que são tipo pontes de buracos que você tem entre uma célula e outra. Essas junções comunicantes, elas servem não só para fazer ancoragem, mas para poder fazer transporte facilitado, mas não naquele facilitado que você já conhece, tá? É um transporte facilitador de substâncias entre uma célula e outra. E você tem os desmossomos, que também é uma outra forma de você ancorar uma célula na outra. Então, são anexos celulares, que a gente chama. Nesse caso do filamento intermediário, além dele criar aderência entre uma célula e outra, ele é um citoesqueleto, ou seja, ele confere formato entre as células. E se você reparar os filamentos em azul, ele não está só na membrana de uma com a outra. Ele não é só um puro gap. Ele invade a parte interna da célula para poder achatar essa célula, para poder pressionar e dar um formato específico para essa célula. Por isso ele é chamado de citoesqueleto. Entendi, quando você falou, achei que esse citoesqueleto que formava os outros, mas são diferentes. São porque as funções não são completamente iguais. Tá bom. Show. Bom, quais são então as funções do citoesqueleto a partir do que a gente já conversou até agora? Eu acho que esse daqui é o básico, né? Tipo, ele é o esqueleto da célula. E se ele é o esqueleto da célula, ele é quem vai conferir o formato dela, né? Além disso, ele pode criar estruturas extras, como, por exemplo, as microvilosidades que a gente viu lá no tecido entérico, né? Ou seja, no tecido intestinal. Mas ele também vai participar de movimentos celulares, tá? Que são chamados os principais aí que a gente vai estudar de ameboide, movimento ameboide e ciclose. Então eu vou falar desses dois movimentos aí que são promovidos pela célula e que é importante a gente saber. Ok? Ok. Então vamos começar pelo movimento ameboide. Quem faz o movimento ameboide? O nome ameboide, ele lembra ameba.
né? Justamente porque ele é feito por elas também, mas não só por elas. Então, leucócitos, que são aquelas células de defesa, né, do nosso corpo, também chamados de glóbulos brancos, também vão fazer o movimento ameboide, tá? Para que serve o movimento ameboide? Pensa na ameba. A ameba, ela está em qual grupo de seres vivos? Como eu classifico uma ameba? Diga mesmo que não saiba alguma coisa, por favor. Protozoário? Perfeito, é um protozoário no celular. Show. Como é que esse protozoário se alimenta e se locomove? Alguém chuta? Nossa. Fagocitose? Perfeito, fagocitose. Como é que se faz a fagocitose? Aproveita que eu estou São, perguntando para poder responder. Vai lá, fala. são aquele englobamento Show, é um englobamento, né? em formação Fagocitose de é aquele. vesículas, né? Isso aí, show. Mas como é que eu faço a fagocitose? Eu, uma célula unicelular, vou fazer a fagocitose. Então chega uma bactéria próximo de mim, eu quero englobar ela. O que que eu tenho que fazer com a célula? A minha célula é meio redonda, né? A ameba ela é meio arredondada. A Os gente tem. pseudópodes? Perfeito, era isso que eu queria que vocês falassem. Você emite projeções, né? Essas projeções são chamadas de pseudópodes, que são os falsos pés. E isso é projetado como? Através do citoesqueleto, tá? Então ela contrai um pedaço da célula e expande outro pedaço, que é o que vai formar o falso pé. Então eu esguicho o pedaço de trás para a parte da frente, tá? E aí eu posso fazer isso com a célula inteira para me locomover, ou eu posso fazer isso só com pedaços da célula para eu poder criar tipo dois bracinhos, no caso serão dois pés, né? E englobar a partícula que eu quero, que é isso que está aparecendo aí na imagem. Aí forma-se o vacúolo digestivo, que alguém comentou aqui comigo, e aí vem as partículas digestivas de uma organela que a gente vai falar daqui a pouco, e digere. E isso é assim, os nossos leucócitos também fazem isso. Então, nossas células de defesa também trabalham dessa maneira, né? Englobando uma determinada partícula, e aí, quando você engloba essa partícula, você digere ela para que você então elimine. Aqui a gente tem uma microscopia de uma ameba, justamente para vocês verem essas projeções que elas fazem. E isso serve tanto para locomoção quanto para a alimentação dela. Tem um filme meio surreal, tá? Um filme de terror, meio surreal, mas que mostra a ideia disso aqui, né, desse movimento, tratando como se tivesse os caras procuravam vida fora da Terra e descobriram. O nome do filme é Vida, não sei se vocês já viram. É um filme de terror, mas assim, e aí, tipo, essa vida que foi descoberta, ela era uma vida que a princípio era unicelular, depois eles perceberam que tinha configuração multicelular, então você consegue diferenciar, né, se você tiver uma visão crítica do filme, você consegue diferenciar o que é uni, multi ou pluricelular, e, e mesmo sendo multicelular essa estrutura, ela se aparentava muito com uma formação de uma ameba, só que maior, né? E uma ameba grandona. E uma ameba multicelular e não uni. Mas que se locomovia, enfim, tinha seu transporte através de
projeções celulares. Então é interessante você fazer esses tipos de comparativo, né? Mesmo que seja um filme mentiroso, né? Fictício. Mas dá pra gente poder brincar um pouco com isso. Bom, se não tiver dúvidas, pode falar. Se não tiver dúvidas, a gente passa então para ciclose. A ciclose é a circulação do citoplasma dentro da célula, mas Não, aqui, desculpa, Romulo. É pode porque eu falar. tava. Então, o movimento ameboide é a capacidade que a célula tem de criar, né, pseudópodes para se movimentar e fazer fagocitose? Sim, Ah, tá. Só porque eu queria. Obrigada. mas não é só para fagocitose, pode ser para se locomover também. Ah, tá. Obrigada. Nada. E isso tanto para amebas quanto para os leucócitos, né? Perfeito, para os dois. Tá. A ameba vai comer a partícula porque quer comer, né? Porque precisa se alimentar. O leucócito não quer comer, mas ele precisa fazer fagocitose porque se tiver uma bactéria, ele tem que degradar essa bactéria, né? E isso foi questão da UERJ específica. Perguntava lá na prova específica, eu não lembro qual era o ano, mas perguntava assim, dê as duas funções dos macrófagos. Não era nem leucócito, era macrófago. Aí, mas que tem a mesma ação. Aí a ação do macrófago é o quê? Fazer fagocitose, aí todo mundo acertou isso. E a segunda parte era falar que depois que ele faz a fagocitose, você tem a apresentação de antígenos. E aí metade da galera não sabia o que era isso. O que é apresentar antígenos? É você pegar o resíduo que sobrou, então eu comi uma bactéria, né? Eu fiz fagocitose da bactéria. Aí ficou vários pedacinhos da bactéria. Eu jogo fora? Não. Eu vou pegar esses pedaços e vou depositar isso na membrana plasmática. Então, isso é apresentar antígenos. Antígeno é aquela partícula que me faz mal, né? A partícula daquilo que me faz mal. Então, eu vou pegar esses pedaços da bactéria e vou colocar tudo na membrana plasmática. Quando eu ponho na membrana plasmática, as outras células vão saber que aquela bactéria existe, ou seja, vão saber que aqui existe alguma coisa dentro do meu corpo, algum parasita, tá? Que tem aquela composição química que está ali na minha membrana plasmática e que esse patógeno, ou seja, esse ser vivo que está hospedando meu corpo com aquela composição está tentando me agredir. Porque se uma célula de defesa está com uma partícula daquela sendo expressa na sua membrana, é porque aquilo ali está tentando me agredir. Então, quando eu esbarrar com uma bactéria, ou seja, quando eu esbarrar com alguém que tiver aquela mesma composição química que eu identifiquei por um macrófago, né? Que os macrófagos eles ficam se batendo ali dentro, né, do sangue. Então, quando eles se batem, eles sinalizam se tem alguma coisa infectando ou não, né? Uma célula que já fez a fagocitose, ela vai sinalizar através dessa apresentação de antígenos para outras células de defesa que ou existe ou não existe antígenos ali dentro. Então, existe essa sinalização, essa amplificação do nosso sistema imune, né? E aí vai ser essa amplificação imunológica que vai fazer com que as tuas células comecem, então, a identificar um determinado alguém, ou seja, uma determinada partícula, como um agente estranho. E aí todo mundo vai atacar esse cara. Então, a célula de defesa, no caso aí o leucócito, o macrófago, ele fagocita e apresenta antígenos na sua membrana para poder sinalizar para outras células de defesa que aquela partícula, ou seja, aquele antígeno, ele tem que ser degradado, ele tem que ser neutralizado. Então, todo mundo começa a se armar contra aquilo ali, sem precisar, de fato, ter recebido a bactéria. Sacaram a ideia? Eu não preciso atacar a Tainá.
Se a Sara vem para mim e me comunica e toca em mim, porque assim, as células não veem, não conversam, né? Ninguém tem boca, ninguém tem orelha. Então, como é que as células se comunicam? Através do toque. Então, digamos assim, fazer uma brincadeira, uma analogia que boba, tá? Que a Tainá seja um patógeno. A Sara vai e degrada ela em pedacinhos. Aí a Sara encosta em mim. Quando a Sara encosta em mim, eu sinto, né, que existem pedacinhos ali na Sara que não são dela, que é de outra pessoa. Mas se a Sara degradou essa outra pessoa, é porque essa outra pessoa estava tentando atacar a Sara. Então, o que eu vou fazer? Quando eu encostar na Sara e ver que tem pedacinhos que não é dela, que no caso da Tainá, eu vou começar a me armar contra a Tainá. Aí você vai falar, pô, mas a Tainá não morreu? Mas daí existem várias Tainás, né? Tipo, quando entra uma bactéria, entra várias bactérias. Quando entra um vírus, entra vários vírus. Então, eu, mesmo não tendo tido contato com a Tainá, mesmo que ela não tenha tentado me atacar, eu vou me armar contra outras Tainás que possam vir a mim. Então, é assim que o nosso sistema imunológico funciona. Ninguém precisa ser atacado para poder se armar contra aquilo, vocês entendem? É isso que a vacina faz, né? Você pega a vacina nada mais é do que antígenos, pedacinhos daquilo que te faz mal, você joga no sangue. Isso é um tipo de vacina, tá? Existem vários. Mas assim, eu tô te dando um dos principais. Você joga os antígenos no corpo, que são pedacinhos, fragmentos daquilo que te causa mal, fragmento da bactéria, fragmento de um vírus, tá? Ou você pode jogar ele atenuado, né? Atenuado é ele enfraquecido. Então, põe a bactéria que está debilitada e joga no sangue. Então, se ela está debilitada, vai ser muito fácil você matar essa bactéria, fazer a fagocitose dela. Se você joga o fragmento, fica mais fácil ainda, porque ela não tem nem chance de voltar ao normal e te causar a doença. Conclusão: você vai pegar as suas células de defesa, vai encontrar esses fragmentos, eles vão se armar todo contra aquela partícula, né? E quando você pegar a doença de verdade, quando você encontrar com a bactéria de verdade, quando você encontrar com o vírus de verdade, o teu corpo já está armado. Então o tempo de resposta vai ser ridículo, vai ser muito rápido. E aí você não pega a doença, porque você ganha nessa batalha. Agora, fazer fagocitose, apresentar o antígeno, amplificar a resposta imunológica, demora muito. E aí, se você tem uma carga viral grande, você tem uma carga bacteriana grande, você perde a briga. Então você acaba pegando a doença. É por isso que o nosso sistema imunológico, né? Você primeiro pega a doença, e aí depois que você pega a doença, você cria, tem tempo, né? De apresentar antígeno, criar células de memória, para depois não pegar a doença pela segunda vez. Só que tem doença que você não tem a chance de melhorar para poder pegar essa doença pela segunda vez, né? Imagina esse Covid. Tem muita gente que não consegue resistir, né? Entra em quadros clínicos graves. Então a vacina ela é fundamental para que você para que você crie, né, arme as suas células de defesa e consiga agir contra o antígeno e, no caso, o patógeno também. Ficou dúvida ou deu para. Isso é uma parada complicada, então eu demorei um pouco para falar sobre. Ficou claro? Ficou, mas eu queria te perguntar uma coisa. Em relação aos remédios, tipo, quando uma pessoa toma muito tempo o mesmo remédio, o sistema imunológico dela também desenvolve, tipo, resistência. Tem relação com isso? Ah, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você toma o remédio por muito tempo, e aí chega um ponto que você já não tem mais efeito sobre ele, é isso? Isso. Então, nesse caso,
específico é o seguinte: quando você toma muito um remédio para alguma coisa, você. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Você metaboliza esse remédio no fígado, né? Então, quando você está metabolizando esse remédio, o seu fígado ele recebe isso como se fosse uma coisa estranha, né? É uma substância, tem uma ação, mas é uma substância ali que não é o padrão do corpo. E ele vai ter que metabolizar isso, ele vai ter que quebrar isso. Só que chega um ponto que o seu corpo metaboliza isso muito rápido. Ele já está acostumado com aquela substância, então ele vai metabolizar aquilo ali, se está na mesma dosagem, ele vai metabolizar aquilo ali cada vez numa velocidade maior, porque ele vai ficando especializado nisso. E isso significa o quê? Que se eu metabolizo uma coisa muito rápida, o efeito dela no meu corpo é menor, porque ela fica menos tempo presente no meu sangue. E aí, se ela fica presente por pouco tempo no meu sangue, significa que o efeito dela no órgão-alvo vai ser menor. Então, existem algumas substâncias que você acaba tendo que aumentar a dosagem para conseguir ter o mesmo efeito. Então, é por isso. É exatamente por esse motivo, não pelo outro que a gente estava falando, que agora eu me perdi. Mas é pela questão da metabolização. Foi ou não? Ah, tá. Então não tem nada a ver com célula de memória, né? Tá bom. Não Entendi. é por conta da célula de memória. A célula de memória, ela tem a função estrita à resposta imunológica de alguma coisa que você já teve anteriormente. Você já teve catapora? Se você já teve catapora... Teve? Aham. Então, se você já teve catapora, teve que responder imunologicamente a essa catapora uma vez. Provavelmente você pegou essa doença. Eu também já tive catapora quando era criança. E aí foi inferno. Meu corpo teve que desenvolver anticorpos, atacar, né, a esse antígeno. E ao mesmo tempo, depois que ele começou a se recuperar, diminuir a taxa de antígenos, ele começou a criar células de memória para que evitasse que eu tivesse essa doença novamente quando eu tivesse contato com ele. Então, assim, provavelmente hoje, né, se eu tiver em contato com uma criança ou com alguém que tenha catapora, eu não vou desenvolver a catapora, porque o meu corpo vai lá naquela lista de células de memória e vai ter provavelmente a célula de memória contra a catapora, contra o antígeno da catapora. E aí eu evito que eu pegue isso de novo. Então, a gente vai desenvolvendo, né, e aperfeiçoando isso ao longo da vida. Tá? Existem algumas células que duram a vida toda, a catapora é um exemplo delas, que a resposta é muito forte. E existem outras que a resposta não é tão forte. Então é possível que você pegue de novo a doença, quando a resposta é fraca, né? E aí, por exemplo, uma gripe da vida. Por isso que a gente não sabe, por exemplo, se a Covid desenvolve anticorpos e se esses anticorpos são para a vida toda ou não. Se é só por um período. Então esses estudos ainda têm que ser feitos, porque a gente não sabe até porque cada pessoa desenvolve um quadro clínico diferenciado. Então, vão ter pessoas que vão desenvolver anticorpos, vão ter pessoas que não vão desenvolver. Então, esse é um caso atípico, tá? Mas, no geral, se a resposta imunológica foi forte, você desenvolve anticorpos por um bom período, anos de vida, ou a vida toda. Agora, se foi uma coisa fraca, aí é possível que você venha a ter a manifestação da doença pela segunda vez. É por isso que existem casos, eu não sei, assim, eu nunca vi, tá? Mas tem pessoas que dizem que já tiveram catapora 2 vezes. Eu nunca vi, para ser sincero.
nenhum exemplo vivo, tá? Isso é pessoas que eu pergunto em aula, falo, fulano teve. Aí eu falei, pô, mas isso é muito estranho, porque não é o comum. Então, a resposta imunológica nessa pessoa deve ter sido fraca, não deve ter sido efetiva, né? Isso acontece com vacina também, tá? Às vezes, a gente precisa tomar uma dose de reforço de determinadas vacinas porque elas não causam um... Elas não disparam uma sinalização efetiva no corpo. E aí, se você não consegue disparar uma sinalização efetiva, isso faz com que você tenha que tomar uma nova dose para causar eficiência do seu sistema imune, tá? Então, as doses de reforço, elas são essenciais justamente por isso. Então, por exemplo, a BCG, que é uma das vacinas mais potentes que existem, assim, ela causa uma resposta bizarra, tá? Ela é uma dose única. E ela é que causa aquela marca no braço. Vocês têm aquela marquinha no braço aqui do lado ou não? Sim. Tem. Então, tem gente que não tem. Tem gente que não tem a marca. E a marca, ela significa que você teve uma resposta imunológica à vacina. Então, se você tem a marca, é porque o teu corpo reagiu contra a vacina. Então, significa que você está imunizado. Se você não tem a marca, não significa que você não esteja imunizado. Pode ser que você foi imunizado, mas a resposta imune, ela não foi tão grande quanto a nos outros, ou a resistência foi muito grande do indivíduo. Existe isso. E aí o médico vai, através de exame de sangue, olhar, né, vai pedir um exame de sangue para ver se de fato foi efetivo ou não, para poder tomar uma outra dose da BCG. E ele pede o exame de sangue antes de passar essa outra dose, justamente pela carga de antígeno ser muito grande, tá? Enfim, era isso, né? A BCG a gente toma quando é muito pequenininho. Para vocês terem ideia de como isso é perigoso, né? Uma vacina dessas, existia um lote, eu só sei dessa história porque afetou a minha família, mas existe um lote na década de 90 que veio alterado e é uma vacina que não é de antígenos fragmentados, são antígenos atenuados, né? Então, você encontra ali carga viral e bacteriana viva, né? Tipo, atenuada, mas viva. Ou seja, enfraquecida. E se você não manter na temperatura, enfim, as condições ideais, ele volta à atividade normal. E aí a minha prima tinha a mesma idade que eu, cara. A gente tomou isso, né? Só que ela tomou em outro posto, né? Eu morava em outra cidade, ela tomou isso aqui no Rio, lá no Pedro Ernesto, que é o hospital, hoje em dia é o hospital universitário da UERJ. E era um lote que veio com um defeito, né? Que veio com alterações. E, conclusão, ela teve uma resposta muito forte a essa vacina e acabou falecendo. Ela tinha 3 aninhos de idade. Foi bizarro, bizarro, para. E aí, e o pior, não foi só ela. Foi tipo assim, esse lote tinha, sei lá, cento e poucas vacinas, né? 190 vacinas, sei lá, cento e muitas, né? E assim, quase todas as crianças tiveram o mesmo problema. Foi bizarro. Eu não sei nem se tem essa reportagem na internet, mas, mas isso ficou marcado, assim, tipo, pra mim, por conta desse quadro aí que acabou levando a minha prima à morte por conta da vacina da BCG. Então, é uma parada delicada, tá? Vacina não é uma parada, tipo, fácil de se trabalhar e fazer, tá? Bom, eu não sei, eu tava respondendo alguém e acabei desviando um pouco. Alguém, eu tirei a dúvida da pessoa que me falou comigo, acho que era a Milena. Tirou sim, obrigada. Beleza, então vamos dar sequência aqui. Ó, a ciclose, galera, segundo o movimento celular que a gente estava conversando, ela está presente nas células vegetais e ela ajuda
a aumentar a eficiência do processo fotossintético. Eu vou mostrar isso para vocês na imagem. Então, a gente repara aqui o seguinte. Você vê que tem vários cloroplastos, né? E o citoplasma dela é dividido pelos vacúolos. E aí, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo da célula, né? Ou seja, da folha, que aqui eu estou falando de uma célula, digamos, da folha, né? E aí, eu tenho essa parte que pega sol, está exposta ao sol, e a parte que não está exposta ao sol. Então, o cloroplasto tem clorofila, né? Ele vai lá em cima, pega sol, pega energia, faz fotossíntese. Só que se ele ficar exposto ao sol por muito tempo, o que acontece com a clorofila? Ele tem aquele limite para receber clorofila? O que acontece? A clorofila é o que, bioquimicamente dizendo? Alguém sabe me dizer? Um pigmento? Pigmento, mas bioquimicamente dizendo, ela é o quê? Quando eu digo bioquimicamente, eu tô querendo perguntar o quê para vocês? Se é carboidrato, se é proteína, se é lipídio. Se é um ácido nucleico, se é uma vitamina. E aí? Clorofila é o quê? Não? Clorofila é uma proteína, tá? E qual o problema da proteína se ela fica exposta há muito tempo a temperaturas altas? Desnaturação? Perfeito, desnaturação. Então, volta aqui para a imagem. Ela vem, pega sol, pega energia e desce. Desce por quê? Porque se ela ficar muito tempo exposta ao sol, ela desnatura. Então ela fica fazendo esse movimento de ciclo dentro da célula, justamente para poder conseguir não ficar exposta demais ao sol e acabar desnaturando. Aí você vai falar, porra, mas ela tem cílios, ela tem flagelo, como é que ela faz esse movimento? É porque essa célula, ela recebe a todo momento água, ela é tipo o fim do caminho, né? Você tem a raiz da planta, você tem o caule da planta, você tem as folhas. A folha é a rua sem saída, né? Então, quando o xilema, que é a seiva bruta, né, que está entrando ali, a água e sais minerais, ela está sendo chupada pela raiz, ela vai ser chupada até chegar no final da rua, e o final da rua é a folha. Então, quando chega na folha, essa água começa a fazer esse movimento de ciclo, como se fosse uma bomba. Então, imagina todas as folhas da copa da árvore chupando a água, e quando chega lá, elas ficam girando. Gira, aí a clorofila faz fotossíntese, transforma a água em glicose. Então ela está transformando essa água em uma água adocicada, que é a seiva elaborada. E aí isso começa a sair da folha, né, para poder alimentar tanto o caule quanto a raiz. Então imagina ela como se fosse uma fábrica, né, cada folha fazendo isso ao mesmo tempo. Deu para entender o que é ciclose? Deu. Bom, então agora a gente vai entrar na parte das organelas. Lembrando que a organela é um pequeno órgão, né, da célula. A organela, para ser classificada como organela, ela é formada por membrana plasmática. Então a gente começa pelos centríolos, que são formados por 2 cilindros. Cada cilindro tem 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Eu já tinha falado sobre o microtúbulo, né? E já tinha falado que o centríolo é formado por ele. Existem algumas células unicelulares e plantas com sementes que não vão apresentar esse centríolo, mas de resto, todo mundo tem, tá? Qual é a função? Formar cílios e flagelos. Eu já falei para vocês o que é e qual a diferença.
e ele forma também o fuso acromático, tá? O fuso acromático eu vou mostrar para vocês, mas são os fios que vão puxar um cromossomo do outro. Tem um vídeo que mostra isso. O áudio, provavelmente vocês não vão conseguir escutar. Então, acho melhor eu fazer a tradução do vídeo aí para vocês. Esse é um vídeo que mostra como a mitose acontece. Então, ele mostra aí um núcleo, né? Esse núcleo tem a divisão do DNA, é isso que está acontecendo. E esse DNA, antes de entrar na divisão, ele engrossa e vira cromossomo. Então, você está vendo aí o engrossamento dos cromossomos dentro do núcleo. Quando ela vai se dividir, o núcleo explode. Depois que o núcleo explodiu, né, ele se desintegrou, vem os centríolos. Lembra que os centríolos são formados por microtúbulos, eles começam a formar os fusos acromáticos. São fiozinhos, né, que vão conectar aos cromossomos para alinhar eles no centro da célula. Aí está um pouco errado, porque aparece primeiro o alinhamento, depois a conexão do centríolo. Mas, na verdade, quem faz o alinhamento são os fusos, que são esses fios aí que vocês estão vendo. E aí forma esse alinhamento chamado de placa metafásica, placa equatorial no mesmo, tá? E aí, para que servem esses fios? Primeiro, para alinhar, né? Mas por que eu quero alinhar? É porque eu quero fazer a divisão desse DNA que está duplicado para cada lado da célula. Então, o que eles vão fazer? Eles vão exercer uma força sobre esses cromossomos para poder puxar metade desse DNA para um lado e metade para o outro. Isso vai acontecendo com todos os cromossomos que a gente tem dentro do núcleo, né? Que não existe mais núcleo, está tudo dentro do citoplasma, mas é isso que eles vão fazer. E aí, depois que todos estão separados, são esses fusos acromáticos que vão começar a puxar os cromossomos para cada lado da célula. Então, é isso que você está vendo aí. Então, agora eu tenho o DNA separado e começa a voltar, então, os núcleos, porque agora são duas células que estão sendo formadas. Então, cada núcleo tem o mesmo DNA, que foi separado igualmente. Então, agora só falta separar a célula. Então, você começa a se organizar para poder fazer com que essa célula-mãe origine as duas células filhas. Chega um ponto que a invaginação é tão forte, né, a pressão é tão forte, que elas se separam e formam duas células iguais. Isso tudo que eu estou falando para vocês é o que a gente chama de mitose. Deu para entender o vídeo? Sim. Travou ou deu para entender o vídeo? Rômulo, qual é o nome do fuso mesmo que você falou? Fusos o quê? Ai, desculpa, perdão, meninas, eu tirei o áudio. Fala, por favor, agora eu estou escutando. Qual é o nome do fuso mesmo? Você falou que queria um fusos de alguma coisa. Eu esqueci o nome. Fuso acromático. Mas Ah, vocês beleza. conseguiram assistir o vídeo e escutar a minha voz? Sim, sim. Deu para entender ou picotou? Deu, pra achei até entender. melhor com o vídeo, que deu pra ver tudo, assim. Ah, o vídeo não travou não? Ficou legal? Ficou, não travou não. Show. Esse vídeo é muito bom. Ele é assim, ele tem uns errinhos, mas no geral ele explica muito bem ali facilmente o que que é a mitose. Eu não entrei no mérito das fases, porque isso é na aula de divisão celular, a gente ainda vai falar. Mas, perdão, é importante a gente já falar sobre fuso acromático. Então, como a gente já está falando de organelas agora, então é importante que a gente saiba. Então é isso aqui que ele vai fazer, né? Você tem os centríolos, ele é duplicado na divisão celular. Quando o núcleo desaparecer, eles alinham os cromossomos no centro da célula, separa esses cromossomos pela metade e forma duas células iguais. Bom, aqui é o núcleo, né? A função do núcleo é sintetizar proteínas, a gente já tinha visto um pedaço disso na aula de ácidos nucleicos, né? Ele é delimitado por uma carioteca, que é a membrana plasmática que forma o núcleo.
A diferença dessa membrana plasmática é que ela é formada por duas camadas, diferente da membrana plasmática externa da célula, que é formada por uma camada só, tá? E aí, durante a divisão celular, o material genético, ele tem que se proteger do citoplasma, então ele se condensa. Foi o que a gente viu no vídeo agora há pouco. Então eu tenho duas conformações desse DNA na célula. Ou ele pode estar na forma de eucromatina, que é o formato descondensado, é o formato que ele vai estar aberto, ativo, né, funcionando, ou ele pode estar condensado, ele pode estar endurecido para poder conseguir sair do núcleo e fazer a divisão celular. Aí, nesse caso, ele não está ativo, né, ele está inativo. Então, isso são características do núcleo da célula. Além disso, dentro do núcleo, se você olhar na imagem aqui, existe um núcleo dentro do núcleo que a gente chama de nucleolo. O nucleolo é um DNA condensado que está associado à produção de RNA ribossomal. Existem 3 tipos de cópia de DNA: o RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossomal. Os 3 juntos servem para síntese proteica, servem para poder sintetizar a proteína no citoplasma. Porém, cada um tem origem no lugar diferente, né? No caso, os 3 vão ser dentro do núcleo, mas a sua ação vai ser em locais diferenciados. Então, o DNA ribossomal, ele vem do nucleolo, tá? É interessante falar também nesse momento que mulheres, né, por terem 2 cromossomos X, são 2 cromossomos sexuais iguais, ela inativa um desses 2. E aí parece que toda mulher tem 2 nucleolos ao invés de um só. Isso é muito interessante. Porque quando você faz a perícia criminal, né, uma análise forense, você repara que ao invés de ter um núcleo só, você vê, um nucleolo só, você vê um nucleolo e mais uma outra estrutura que parece um nucleolo. Então, no caso, essa mulher ela teria 2 nucleolos, né? E o que não é verdade. Na verdade, você tem um nucleolo e um X inativado. Esse X inativado ele é chamado de corpúsculo de Barr. Tá? Como o homem é XY, ele não tem excesso de X, então ele não vai ter isso, tá? Uma coisa interessante é lembrar que, apesar dela ter um X inativado, esse X inativado ele ainda funciona em torno de 10%. Isso é a convenção internacional, tá? Então tem que saber. Agora eu vou entrar em ribossomos. E o interessante dos ribossomos é que eles são o produto do RNA ribossomal, né? Então a gente viu que o nucleolo tem DNA que promove a formação de RNA ribossomal, e esse RNA ribossomal vai para o citoplasma para poder produzir o ribossomo. O ribossomo parece esse pão aí de McDonald's, né? A parte grande, a parte pequena, e ele engloba o RNA mensageiro, que é esse em rosa, e tem os RNAs transportadores que trazem os aminoácidos, que são os que estão em azul, tá? E isso daí serve para quê? Isso daí serve para poder juntos fazer a leitura do mensageiro e produzir a proteína. Lembrando que esses negocinhos aqui coloridos são os aminoácidos. Então, os transportadores, eles se ligam aqui no ribossomo, se encaixam, depositam o seu aminoácido e vai embora, tá? E é assim que é feita a leitura do material genético. Só que o ribossomo não é formado por membrana plasmática. Então, existem alguns pesquisadores que dizem que ribossomo não é organela. Como ele tem uma função, que é a função de ajudar na síntese proteica, então a gente acaba considerando, outros pesquisadores acabam considerando ele como organela. Mas se em algum momento houver essa discussão numa prova de vestibular, saibam que o ribossomo ela tem esses 2 lados aí, tá? E aonde que eu encontro o ribossomo? Existem 2 lugares para você encontrar o ribossomo. Você encontra o ribossomo solto no citoplasma e você encontra o ribossomo aderido no retículo endoplasmático rugoso. A diferença desses 2 locais é para onde a proteína que está sendo formada vai ser jogada. Se você tiver uma proteína sendo formada por um ribossomo aderido ao retículo, essa proteína muito provavelmente ela vai ser usada para poder ser exportada da célula, sair da célula. Então, digamos, eu quero produzir um hormônio, quero jogar no sangue,
vai ser pelo ribossomo que está aderido no retículo. Agora, digamos, eu quero produzir uma proteína que vai ficar na minha célula, ela não vai sair. Então, ela vai ser produzida provavelmente por retículos que estão soltos no citoplasma. Aí a gente passa, perdão, passei demais, para o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático são bolsas, né, projeções da carioteca. Então dá para ver ali a imagem, né? Você tem a carioteca e você tem várias projeções para fora. Só que você tem uma parte dessas projeções onde tem muito ribossomo, e aí ele tem um aspecto de enrugado, então a gente vai chamar de retículo endoplasmático rugoso, e você tem uma parte mais externa, que é lisa, que não tem ribossomos. E aí você já mata a função deles pela presença ou não do ribossomo. Porque, repara, se você tem no rugoso a presença de ribossomos, significa que a sua função é produzir proteínas, né? Porque se tem ribossomo ali, a função do ribossomo é essa, então o retículo endoplasmático rugoso tem como capacidade principal ali produzir proteínas. De exportação, mas é. Além disso, ele produz o colesterol, que eu já ensinei isso para vocês lá na aula presencial do JMed. Galera, colesterol serve para dar flexibilidade da membrana. Se vocês não lembram disso, por favor, me falem aí. Tá? Então, essa é a função básica do HER, que é o retículo endoplasmático rugoso. Também pode se chamar de ergastoplasma, mas quase não vejo isso em vestibular. Outra coisa. Além disso, você pode ter as proteínas de transmembrana, né? Aquelas proteínas que fazem transporte facilitado, elas são produzidas aqui, tá? Além de proteínas que vão compor outras organelas, do retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, do lisossomo, vacúolos, enfim, de geral. Já o réu não tem ribossomos na proteína. Então a função dele não é essa, a função dele é produzir gordura. Aí você fala, pô, mas colesterol é gordura. Ok, tá certo. Mas o colesterol é uma exceção do HER. Todo o resto de lipídios é produzido aqui, tá? Além disso, ele tem a função de detoxicação ou desintoxicação de substâncias como álcool e drogas. Então, que tipo de órgão você acha que vai ter muito réu presente? Fala para mim. Que tem essa Fígado. função. Perfeito, fígado. Então, o fígado é um órgão que as células desenvolvem muito réu, né? Assim como uma glândula desenvolve muito HER, porque uma glândula produzindo lá um hormônio que seja proteico vai precisar de proteínas, mas a proteína vem do HER. Então, as glândulas vão ter HER bem desenvolvido. Então, cada célula vai desempenhar, ou seja, vai hipertrofiar uma organela diferente. O músculo tem muita mitocôndria. Por quê? Porque precisa de muita energia. Então, agora eu tenho, por exemplo, o músculo liso, que sofre peristaltismo, que quase não gasta energia, então tem pouca mitocôndria. Então, ela vai se especializar em outra coisa. Então, cada célula vai ter uma especialização diferente. O complexo, pode falar. Desculpa, eu não entendi direito a diferença entre os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso. Porque, assim, o ribossomo está preso na membrana do retículo endoplasmático rugoso. E o ribossomo é onde acontece a tradução do RNA mensageiro. Então, é no ribossomo que as proteínas são criadas. Só que o retículo endoplasmático rugoso também faz produção de proteína? Porque o retículo rugoso, né, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos na membrana. Então, se ele tem muito ribossomo aderido à membrana, a função dele é produzir proteína também. Então, os dois produzem proteína juntos, é isso? Isso. Ah, tá. Mas assim, é porque eu não tô conseguindo entender como é que o retículo endoplasmático rugoso produz proteína se o RNA mensageiro tá no ribossomo. É porque o RNA mensageiro, ele sai do núcleo. Quando ele sai do núcleo, ele cai dentro do retículo endoplasmático rugoso.
Aí, para ele sair do retículo endoplasmático rugoso, ele passa por dentro do ribossomo. Então, ele vai acabar produzindo a proteína de qualquer maneira, como se eu estivesse jogando um pedaço de carne dentro de um moedor. Então, ele vai ser obrigado a passar por dentro do moedor. Quando ele passa por dentro do moedor, ele vai ser lido ali, ele vai ser transformado. Essa transformação, então, nesse caso aí, é a produção da proteína. Deu para entender ou não? Ai, desculpa, mais ou menos. É Pode porque, falar. então, o RNA mensageiro sai do citoplasma e entra e ele cai no retículo endoplasmático rugoso, mas aí ele tem que passar pelo ribossomo. Tem que passar pelo ribossomo. Aí depois do retículo endoplasmático rugoso ele faz o quê? Aí ele vai para o complexo de Golgi para poder ser empacotado e jogado para algum lugar. Aí depende da função dele, a gente vai chegar ainda lá, Ah, tá bom. que é o que eu ia falar agora. Depois que ele passou pelo HER e pelo HEL, aí ele chega no complexo de Golgi empacota, né, aquilo que foi recebido e vai secretar, ou seja, vai jogar para algum lugar. Pode jogar para fora da célula, como está aqui, pode fazer parte da membrana plasmática e ficar preso na membrana plasmática, ou ele pode ter jogado para dentro da célula. Então, existem essas três vias aí, tá? A gente tem esses bolsinhas que formam aqui o complexo de Golgi, são chamados de dictiossomos, tá? E ele tem essa função de empacotamento e secreção de lipídios ou proteínas, tá? E aí eu tenho essa região chamada de região cis, que é uma região voltada para dentro, ou seja, para o núcleo, e eu tenho essa região que é voltada para o lado de fora da célula, que é chamada de região trans, tá? E isso são as vesículas de secreção, né? Bom, uma coisa interessante que vocês devem saber é que existe ainda a capacidade de produção de um ácido chamado hialurônico, tá? E isso serve meio que como uma cola ali entre as células animais. A gente encontra isso, inclusive, no óvulo da mulher, né? E no caso do espermatozoide, esses dictiossomos, eles se juntam formando uma estrutura grande e única chamada de acrossoma. E aí tem uma enzima que é colocada aí dentro, produzida, chamada hialuronidase, justamente para poder corroer o ácido hialurônico que forma aí a parte externa do óvulo da mulher, tá? Além disso, pode formar, ajudar, né, na formação de parede celular e lamela média das plantas, e o acrossoma que eu já falei. Bom, tendo dito isso, a gente passa então agora para lisossomos. A função do lisossomo é digestão intracelular. A função do lisossomo é basicamente fazer com que a gente consiga digerir coisas velhas dentro da célula, ou a célula velha inteira, tá? Então é isso que ela faz. Você então tem essa função heterofágica, que é digerir o material que foi englobado. Então, uma fagocitose, que a gente falou lá atrás, quem vai fazer a digestão é o lisossomo. Uma bactéria, ou uma mitocôndria velha, eu quero digerir. Lisossomo vai fazer a função autofágica. Bom, quando você tem aquilo que foi englobado, englobei uma bactéria, tem lá um vacúolo com essa bactéria dentro. Eu vou chamar isso, então, de vacúolo alimentar ou pinossomo ou fagossomo. Pinossomo se for alguma coisa líquida, fagossomo se for alguma coisa sólida. O lisossomo primário é o lisossomo sem aquilo que ele vai digerir, é o lisossomo puro, sem nada. Quando ele se adere àquele vacúolo, né, o fagossomo ou pinossomo, a gente chama de vacúolo secundário, ou, perdão, lisossomo secundário, tá? Ou também chamado ali de vacúolo digestivo. E o vacúolo residual é o que sobrou. Então eu digeri tudo aquilo que eu queria e agora tem um resíduo que eu vou jogar para fora. Então esse resíduo que eu vou jogar para fora
é o vacúolo residual, que sofre o processo de clasmocitose. A clasmocitose é o inverso da fagocitose. A fagocitose é para comer. A clasmocitose é meio que para defecar, né? Jogar fora aquilo que eu não quero mais. Ainda sobre os lisossomos. Ele também pode remover organelas ou partes desgastadas, eu já falei, né, no caso da mitocôndria, por exemplo. E aí, a gente tem o nome desse processo, que é a autólise. Então, você não perde a função da célula, mas você está ali fazendo uma renovação de uma determinada função que ela promove. E aí tem uma outra organela que tem um nome muito parecido e que a galera confunde muito, chamada de peroxissomo. Dentro dessa organela existe uma enzima chamada catalase. A catalase, ela tem a função de degradar o peróxido de hidrogênio, que é conhecido vulgarmente como a água oxigenada, H2O2. Só que essa água oxigenada, ela é tóxica, e a gente geralmente produz ela quando está fazendo gliconeogênese. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas a gliconeogênese é quando você quebra proteínas e lipídios para poder gerar glicose. Isso acontece quando a gente está em jejum, beleza? Então, na quebra de proteínas e lipídios, você acaba liberando como resíduo final ali a água oxigenada, só que a água oxigenada é tóxica. Então, você tem que digerir, né? Ou seja, tem que quebrá-la. Quem vai quebrá-la é o peroxissomo, que é uma organela que possui a catalase, que vai ali e quebra. Quebra como? Você tem ali H2O2. Então, você vai quebrar a água oxigenada em água, ou seja, H2O, mais meio de O2. Então, você libera oxigênio e água. Então, tá ali a transformação da gordura em glicose, através do processo de gliconeogênese, que eu já falei. E aí tem uma questão, né? Roma, De falar. você pode repetir de novo só a reação? Que eu não ouvi direito. A reação é o H2O2, que é a água oxigenada, também conhecida como peróxido de hidrogênio. Ela é quebrada em água, em 1 mol de H2O, mais meio mol de O2. Beleza, obrigada. Bom, aqui tem uma questão da UERJ, se eu não me engano, de 2015. Questão 39, que fala lá da membrana interdigital do anfíbio. Membrana interdigital é uma membrana que tem entre os nossos dedos. A gente tem ela até hoje, dá para ver assim, ó. Só que ela é pequenininha. Quando a gente era feto, a gente também tinha. Serve para a gente poder nadar dentro da barriga da mãe. No caso do anfíbio, ele não é placentário, né? Mas ele é girino e tem que nadar lá no lago. Então, ele precisa transformar a pata em nadadeira. Só que quando ele sofre metamorfose para virar sapo, ele perde essa característica. E aí ele pergunta ali no final qual é a organela que participa desse processo de destruição celular para acabar com essa membrana interdigital e transformar a nadadeira em pata. E aí o gabarito é? Respondam, por favor. Lisossomo. Perfeito, lisossomo. E aí você vai ver que essa questão, se você entrar na revista digital da UERJ, você vai ver que essa questão, ela teve 70% de acerto, que é muita coisa. Então ela é classificada como uma questão fácil. Porém, 30% de todo mundo que fez a prova errou. E a maioria das pessoas que erraram colocaram peroxissomo, porque não sabe diferenciar lisossomo de peroxissomo. Então, lisossomo é digestão intracelular. Peroxissomo, questão da catalase, desintoxicação. Beleza? Ou detoxicação, você pode chamar assim também. Bom, vacúolo, regulação hídrica da célula, né, muito presente em plantas. Você tem o vacúolo contrátil também para protozoários de água doce, né, o vacúolo pulsátil, contrátil, dá no mesmo, é para poder jogar o excesso de água que entra na célula, justamente porque ela está no meio hipotônico, né,
ela recebe muita água e tem que jogar o excesso de água para fora. Então tem esse vacúolo também que cai em prova. Tem os plástos, que são tipo cloroplasto, xantoplasto. A função é, né, ter pigmentos fotossintetizantes para ajudar na fotossíntese. A gente já falou sobre isso na aula de fotossíntese, então por isso que eu não estou perdendo muito tempo. É só a ideia para a gente poder ver onde ficam os cloroplastos, né? Lembrando lá que ficam na célula vegetal, tem um vacúolo imenso no meio, e os cloroplastos ficam ao redor fazendo lá a ciclose. E temos a respiração celular, feita pela mitocôndria. A gente também já teve uma aula só disso, né? Então, não tem nem por que perder tanto tempo para falar de mitocôndria se a gente já aprofundou isso absurdamente. Então, tem formada por 3 etapas, né? A respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, feita na mitocôndria, que tem a função de produção de ATP. Como ela faz isso? Dessa maneira aqui. Então, praticamente todos os seres vivos fazem, né? Esse processo é um processo eficiente, e a gente coloca como convenção que produz 38 ATPs, mas aqui lembra que eu estou considerando NAD como 3 ATPs, formando 3 ATPs e FAD 2, e não aquele 2,5 e meio, porque senão seria menos do que isso. A reação é eficiente, porque quebra toda a glicose e libera CO2, não existe um resíduo intermediário como na fermentação, né? A reação balanceada é essa, é dividida em 3 etapas, que eu já falei no slide anterior. Beleza? E é isso, basicamente. Ficou alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Essa aula de organelas, ela não é tão pesada, ela é bem mais tranquila. E aí, se eu não tiver dúvidas, na semana que vem, na parte de Bio1, a gente começa a falar de divisão celular. E aí entra intérfase, mitose e meiose. Beleza? Mano, se tu puder ver uns videozinhos assim, pra botar na aula. Você gostou do videozinho? Aham, porque ficou na minha cabeça, assim, tipo, tudo direitinho. É mais Legal. fácil de entender do que ficar imaginando pra onde vai tal coisa. Beleza, galera. Eu vou ver se eu pego uns videozinhos pra vocês. Fechou? Beleza. Então tá. Valeu pela presença, pela participação. Show. Espero que vocês tenham entendido. Façam todos os exercícios. Me mandem se tiverem dúvidas. E a gente se encontra na quinta-feira para Bio 2. Beleza? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. E até mais. Valeu, galera.